Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Direito e Saúde. Eu sou a Lana Rocha. Eu sou a Juliana Chabad e hoje nós vamos conversar com você sobre problemas e questões que você já enfrentou ou está enfrentando em tratamento de saúde. Nossa missão é mostrar que por trás de toda a burocracia existem direitos e, além das papeladas, você pode e deve ter acesso a eles. Iremos falar sobre 3 assuntos muito importantes. O primeiro deles é a isenção de imposto de renda para doenças graves. A gente tem diversas situações onde a gente consegue a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas com doenças graves. Diversas doenças se enquadram nessa relação, né? E principalmente também aposentados, pensionistas do INSS ou previdência privada. Nós temos diversas possibilidades, né, doutora Lana? Doenças como cardiopatia, Parkinson, mal de Alzheimer, entre outras. Não precisa de muitos documentos, apenas os documentos certos, né, doutora Juliana? Isso. A gente tem também a questão da doença de Parkinson, né? HIV, pacientes com HIV. Temos também pacientes com hanseníase. Então, temos diversas doenças ali que a gente consegue colocar nessa relação. E, com certeza, tendo os documentos médicos, né? E toda a prova documental que demonstra a doença, a gente também tem a possibilidade, né, doutora Lana, de trazer desde o diagnóstico da doença da pessoa. Então, além de ter a isenção da data do pedido para frente, a gente tem a possibilidade do reembolso, restituição de valores até 5 anos para trás. Porém, a gente tem que analisar a data do diagnóstico da doença. Mas seria muito bom receber 5 anos de impostos atrasados, né, doutora Juliana? Sim. Além do mais, essa possibilidade, ela te confere a isenção, ainda que você já esteja curado. Então, se você sofreu ou sofre de alguma doença grave, mas ainda você já esteja curado, ainda assim você consegue solicitar esse benefício. Isso. Uma das questões do dia a dia que a gente mais se depara, né, é a questão da remissão do câncer, né? Então, no câncer, a gente tem diversos pacientes ali que não estão mais ali com a doença reagente, que a gente fala, né? E aí a gente consegue, então, a isenção, desde que a pessoa seja, novamente, aposentada ou pensionista, né? Consegue a isenção da data do pedido para frente ou valores, né, a restituir para trás. Vamos supor, doutora Lana, se a pessoa tem a doença há 3 anos, né? A gente consegue a restituição, então, desses 3 anos pagos ali indevidamente na aposentadoria ou na pensão, né? E não precisa ser somente pensionistas ou aposentados do INSS. Se você tem uma previdência privada, que é aquele dinheirinho que você guarda por mês junto a um banco, você também tem essa possibilidade. Lembrando que são os últimos 5 anos, sempre 5 anos para trás e mais o restante da sua vida, que pode ser bastante tempo e conferir um benefício muito grande. A gente está falando de impostos que podem suprimir ali até R$70 mil ou mais, né? Mais. Se a gente colocar, por exemplo, né, uma pessoa que paga de INSS um valor médio de mercado ali da aposentadoria no imposto de renda de R$500 por mês, a gente já tem uma economia de 6 mil por ano. Então, 6 mil por ano no orçamento de uma pessoa que necessita de tratamentos, medicamentos caros, nossa, isso facilita demais, né? E sem contar também que é muito importante que você deva procurar um profissional especializado, né, doutora Juliana? Sim. Às vezes acaba que você busca um contador ou às vezes no próprio INSS e eles não fazem seu cálculo correto. E esses valores, eles são atualizados. Ou seja, às vezes você tem X, mas com atualização pode chegar ao dobro desse valor. Isso, e por que a gente fala dessa questão do profissional especializado, do profissional correto, né? Por exemplo, o que a doutora Lana comentou, os contadores, eles são a principal ponte onde verifica ali se a pessoa está tendo o desconto do IR, da aposentadoria ou da pensão, né? Os advogados especializados em saúde, o que a gente faz? A gente verifica, além disso, dos descontos atuais, né? Essa possibilidade de restituição. Perante a Receita Federal, a gente protocola no pedido da isenção do imposto de renda, né, doutora? A Receita Federal, normalmente, ela vai conceder apenas a isenção. Ela, de forma administrativa, ela não vai conseguir, não vai dar o reembolso, né? E o reembolso, a restituição, a gente consegue por meio judicial, ou seja, necessita de um advogado especializado na saúde que entenda de doença para fazer esse pedido da restituição.
Vale lembrar também que você deve ser aposentado. Existia, sim, alguns entendimentos até 2021 que conferia esse direito a todas as pessoas que tiveram uma doença grave. Contudo, hoje os tribunais estão só concedendo esse benefício, né, doutora Juliana, aos aposentados. Isso. Então, é muito importante você conferir se você teve, foi acometido por algum tipo de doença, cardiopatia, que também tem uma vasta lista de direitos que, infelizmente, também não são tão falados, como até mesmo o abate do financiamento habitacional, né, doutora Juliana? Sim, temos diversos reflexos ali. Uma dessas questões também, né, de pacientes com doenças graves, também é o saque do FGTS para utilizar ali, né, no tratamento, ou de alguma forma esse valor vai vir para a pessoa, né, a pessoa consegue esse saque, ou de forma administrativa perante a Caixa Econômica, mas muitas vezes pode ocorrer ali nessa burocracia um entrave com a Caixa Econômica Federal e tem a possibilidade de fazer o pedido judicial, então. Ela pode sacar o fundo de garantia e conseguir, então, fazer o tratamento para sua endometriose, que impede ela de ter um bebê, ou até mesmo a FIV, que são o procedimento de gestacional que é feito de forma supervisionada. Isso. Então, a gente tem diversas possibilidades ali no tratamento de doenças, né? Tanto para aposentados, pensionistas, tendo essa isenção do imposto de renda, né, na aposentadoria, no benefício, como saque de FGTS para tratamentos de doenças, né? E além dessas doenças específicas, a gente tem também previsto na legislação, né, saque de FGTS, por exemplo, que vai auxiliar no tratamento de autismo. Então, pais que tenham filhos autistas, que tenham essa demanda, geralmente para este fim é mais judicial que consegue esse benefício, mas é possível também. Lembrando que se você for na Caixa perguntar sobre isso, por exemplo, eles não vão te dar todas essas informações, porque tudo isso são entendimentos jurisprudenciais, ou seja, entendimentos que juízes têm, que aquele dinheiro é da pessoa e ela tem o direito de sacar e utilizar da forma como ela bem entender. Então, é muito importante que você procure um profissional especializado para te ajudar nessa demanda. Isso, o principal objetivo ali do saque do FGTS é, né, o uso dele, o objetivo principal é usar em prol do tratamento para facilitar esse dia a dia com o tratamento. Para pessoas que possuem autismo ou pais, né, de filhos com autismo, eles também possuem o benefício de ter a isenção do IPVA. O que é isto, né? Você comprova que você utiliza o seu carro em prol do seu filho, ou se você é autista, você comprova o autismo, e aí você ganha do governo esse benefício de não precisar mais pagar o IPVA. Isso, então as famílias, né, doutora Alana, que tem ali dependentes autistas, ainda que a dúvida principal que a gente tem no dia a dia do escritório é essa, né? O veículo não está no nome do meu filho, né? Está no meu nome, o nome do meu esposo. É possível conseguirmos ali a isenção de IPVA? Então, no dia a dia, a gente tem essa resposta de que sim, que é possível, né? A legislação de Santa Catarina, ela coloca alguns critérios para seguir para que tenha essa isenção de IPVA. Um dos critérios é que o veículo ali, principalmente, ele tenha no máximo até 2.000 cilindradas. Então, por exemplo, um veículo Ranger, né, da Ford, uma Ranger, que é uma caminhonete, ela tem em média de 2.200 a 2.400 cilindradas. Então, é um veículo que, infelizmente, por esse critério da legislação estadual, né, cada estado legisla sobre essa questão, não tem a incidência ali de conseguir a isenção. Mas veículos comuns que tenham ali até 2.000 cilindradas, a gente consegue essa isenção, né, em prol de autismo, deficiência física, deficiência visual e todos ali alguns tipos de deficiência que a gente consegue mapear, né? Justamente por isso que você deve procurar um profissional que você confie e que entenda sobre o assunto que está fazendo. Para não ser enganado, para não cair em golpes, ou até mesmo para fazer com que funcione e vala de uma certa forma esse teu direito. Isso. A gente tem também, além dessa isenção de IPVA, né? Como a gente falou, ela não inclui apenas autistas e sim doença física, doença auditiva, outros tipos de deficiência, a gente consegue vincular nisso. Então, a família tem uma economia anual. Vamos supor, o IPVA hoje está em torno, a depender do veículo, né, doutora Alana,
de R$ 1.000 a R$ 1.500 por ano. Este valor anual de economia no caixa ali da família pode proporcionar que essa família pague algum tratamento específico, pode proporcionar a essa família momentos de lazer diferente, né? Porque conseguiu a isenção ali de pagar, então, o documento do seu veículo anual e é um direito garantido por lei, né? Proporcionando uma qualidade de vida e um bem-estar para a pessoa, né? A gente também precisa frisar para vocês que esse direito, ele acompanha o veículo. Então, se você resolver ficar com o seu veículo para o restante da sua vida, você terá esse direito. A partir do momento que você vendê-lo, você tem que reiniciar ali todo o processo para que o veículo passe a beneficiar, para que o seu direito passe a beneficiar o seu novo veículo. Isso. Então, a cada troca de veículo tem essa necessidade de fazer o requerimento da isenção, porque ele é vinculado à placa, né? Vinculado à placa, as características do veículo e ao proprietário, certamente. Então, além das características do veículo, a gente tem que comprovar que os proprietários têm ali esses critérios, né? De ter alguma deficiência ou dependentes deles portadores de alguma deficiência. E a gente até teve recentemente questionamentos de pessoas que iriam fazer a troca do veículo e nós orientamos dessa forma. Como você pretende trocar daqui 1 mês, 2 meses, então espera, primeiro troca o veículo, depois faz ali o pedido da isenção do zero para esse novo veículo, né? E, doutora Juliana, quando você aponta dependentes, é qualquer idade, né? Então, assim, a gente está falando de crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se esse veículo é da família e é usado em prol dessa criança, você tem o direito de solicitar essa isenção. Isso mesmo. Então, são diversas ali situações que a gente pode, né, verificar nessa parte de isenção também. Temos, além da isenção do IPVA, a isenção do IPI, que é o imposto que a gente paga na compra de veículos geralmente novos, veículos zero, né? Então, tem a possibilidade também de conseguir ali para pacientes autistas, né? Pessoas com autismo ou com alguma outra deficiência também. A verdade é que o direito da saúde possibilita às pessoas enfermas uma infinidade de facilidades e possibilidades. Só que, infelizmente, isso não é difundido, infelizmente, isso não é falado a todos abertamente. E aí a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida diminuída, quando ela poderia estar vivendo muito melhor, mais tranquilamente, de uma forma mais humana. O direito da saúde, ele veio para humanizar os casos de pessoas que sofrem tanto já com as moléstias. Isso, e é muito comum, né, doutora Alana, as pessoas desconhecerem esses direitos, porque, como você citou, dificilmente são falados, então é tão importante a gente trazer aqui esses temas, né, para ajudar cada vez mais pessoas, até porque quem está fora do judiciário não tem essa vivência diária, não tem esse costume diário de acesso às decisões judiciais sobre o tema. E o advogado da saúde, então, ele tem ali o dia a dia dele virado para isso, né? Vinculado ali a decisões que tratam ali só questões de saúde. Então, a gente já tem essa prática, essa habitualidade, e aí, por isso, a importância de trazer para as pessoas esse conhecimento. E é tão gratificante conseguir ajudar tantas pessoas que, assim, às vezes estão no pior momento da vida delas. E aí, através de pequenas doses homeopáticas de bem-estar, elas vão ficando melhor, se tratando de uma forma melhor. E pontuando isso, doutora Juliana, eu acho importante falar porque, por exemplo, assim, o meu pai, ele é diabético. E isso, né, esse tipo de doença, ele também possibilita uma infinidade de possibilidades para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Sim, a gente tem diversos ali tratamentos, né, para as pessoas com diabetes que, notariamente, né, não são conhecidos, como, por exemplo, temos diversos insumos de diabetes no dia a dia que podem ser utilizados para trazer essa maior qualidade de vida, né? Uma delas é o sensor de glicemia e a bomba de insulina, mas principalmente o sensor, né? O sensor de glicemia, para que ele serve? Ele serve para aferir os índices, né, de como que está a glicemia da pessoa, se ela está alta, se ela está baixa. Então, a pessoa diabética sabe os riscos disso e a necessidade de controlar diariamente, né? Então, temos pacientes que sofrem com isso diariamente e qual é o sofrimento, né? É a pessoa ter que, por exemplo, furar o dedo dela diversas vezes por dia. Tem pacientes que furam o dedo cerca de 6 a 10 vezes por dia. Então,
isso é muito sofrido, né, no dia a dia. E às vezes também a pessoa tem alguma atividade de trabalho que dificulta ficar fazendo essas aferições, né? Então, o sensor de glicemia, ele vem para facilitar a vida da pessoa e dar mais qualidade de vida. E como é que funciona esse sensor? Ele é uma espécie de um botãozinho muito discreto que você coloca no braço ou no abdômen e ele dura 15 dias. Então, como a doutora Juliana falou, ao invés de você se furar de 5 a 10 vezes no dia, você vai se furar uma vez a cada 14 dias até chegar o dia da troca. Só que o problema é que esse sensor, ele custa um pouco caro. E muitos diabéticos, né, pessoas que possuem a diabetes, não conseguem fazer o tratamento correto com ele e o uso correto, porque é mais ou menos em torno de R$400, de 350 a R$400. Contudo, os benefícios que ele traz para a vida da pessoa são indescritíveis, são imensuráveis. Primeiro que você não vai sofrer mais por crise de hipo ou de hiperglicemia. O sensor, ele faz aferições contínuas e quando você está tendo uma crise de hipo e de hiper, ele vai apitar no seu celular ou no dispositivo que vem junto com ele. Isso. Então, ali, através do celular, na palma da mão, a pessoa tem todo esse controle, né? E aí, a pessoa não precisa ficar com aquela dúvida. Antes, por exemplo, geralmente das alimentações, né? Antes do almoço, depois do almoço, ficar aferindo. Ela simplesmente abre o celular dela, o aplicativo, e consegue ali ter acesso de como que está esse índice de glicemia dela, né? E uma das questões ali no sensor da glicemia, como a doutora Alana citou, ele é um sensor, então, a cada 15 dias, de R$350 a R$400 o sensor por 15 dias. Então, se a gente colocar no mês, a pessoa vai ter um custo ali de R$600, R$700 no mês. Isso, vezes 12 meses, um ano, o valor fica bem alto, mais de R$6.000, né? E vezes o tanto de anos que a pessoa vai ainda viver, porque o diabético, ele tem essa condição para o resto da vida, né? Então, é um custo muito alto que a pessoa ali tem para ter essa qualidade de vida. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse custo a gente pode minimizar. De qual forma? A gente tem a possibilidade, né, de conseguir esse sensor de glicemia pelo SUS ou pelo plano de saúde. As pessoas que têm plano de saúde têm essa possibilidade também. Porém, geralmente se consegue apenas por meio judicial, né? Eu tenho certeza que isso você não sabia, que o SUS iria te dar. E não só o sensor, insulinas tecnológicas. Hoje, o SUS, ele serve para você ter o melhor da tecnologia. Então, se você pode ter acesso a uma insulina mais tecnológica, você deve procurar os seus direitos. Isso não é um favor, né, doutora Juliana? Não. E como a gente está colocando, né, tanto o SUS quanto o plano de saúde tem a possibilidade, né, de judicialmente ser reconhecido ali esse fornecimento pelo plano ou pelo SUS. Muitas pessoas também com o plano de saúde sequer sabem isso, porque acham que paga o plano de saúde, paga a mensalidade, e quando precisar de uma consulta, de um exame de rotina, o plano de saúde é para isso, né? Ou numa questão de internação. Mas, judicialmente, temos diversas decisões judiciais que entendem dessa forma, né? A gente comprovando todo o laudo médico do paciente, documentação médica, condição de saúde, o porquê, né, que é essencial ele ter esse sensor da glicemia. Tudo isso, judicialmente, né, temos a possibilidade, tanto o SUS quanto o plano de saúde, custear integralmente esse tratamento. Mas se você chegar lá no seu plano de saúde e dar o encaminhamento da sua endocrinologista, do seu endocrinologista e pedir, muito provavelmente ele vai falar que não está no rol da ANS e por isso ele não vai te cobrir. Por isso que a doutora Juliana fala que a gente só consegue, muitas das vezes, somente pela via judicial. Mas ainda assim é de extrema importância e compensa demais. Porque se você colocar na ponta do lápis os valores que você vai gastar mensalmente e anualmente com o sensor, não paga nem metade do que gastaria com a ação judicial, né, doutora Juliana? Não, é isso mesmo. E a questão do sensor, principalmente, né, a gente teve ali muita procura de mães com filhos pequenos, a partir dos 4 anos ali, que tem essa questão de ter que ficar furando o dedo, né, diversas vezes por dia, de 8 a 10 vezes por dia. E quando a gente se fala de um adulto, por mais que a pessoa pense, eu posso me sujeitar a isso, né? Porém, buscar o direito de ter esse tratamento para o resto da vida é algo muito mais complexo e confortável,
porque como a doutora falou, o custo de uma ação é baixo perto de todo o benefício que a pessoa vai ter para o resto da vida. Agora, quando a gente fala de crianças, mais ainda, né? Porque se a gente fala que a gente precisa aferir a glicemia de uma criança, principalmente o que a gente tem de relatos de mães que fazem essa aferição no período da madrugada, por exemplo. Então, às vezes a criança está lá dormindo e aí tem que fazer esse procedimento. Eu sou mãe e eu tenho filha, né? Então, a minha filha, ela dorme bem à noite e quando ela tá com algo, alguma doença, alguma coisinha, a gente já fica preocupado. Então, a gente se coloca no lugar dessas mães, né? De ter essa preocupação de forma contínua. Então, a mãe, ela não consegue, vamos dizer assim, descansar, né? Ela dorme, mas ela tá preocupada ali se o filho dela vai ter uma hipo ou não, e aí ela tem que ir lá fazer a aferição, às vezes acorda a criança, então corta todo esse ciclo ali de qualidade de vida da criança, né? E geralmente as hipos, elas dão em bebês, né? Elas dão em crianças, tenho ali de 1 a 4 anos de idade, justamente porque a mãe, né, que são as conhecidas mães pâncreas, né, essas guerreiras, elas não têm como ficar acordando a todo instante a criança, porque um bebê, a gente sabe, né, doutora Juliana, que ele dorme, quando ele tá dormindo, esse sono, ele é essencial pro desenvolvimento, pro crescimento, para ele conseguir se reorganizar, para ter um dia de qualidade. Imagina ter que acordar seu neném 2, 3 vezes por noite, ela seria outra criança, né? Então não tem como. Tanto que a bomba de insulina, ela também vem justamente para causar e trazer essa qualidade de vida e esse bem-estar para a criança. Porque você também não precisa fazer os piques no bebê. Isso, então a gente, né, através do acesso à saúde, do direito e saúde, por isso o nome do programa aqui, né, doutora Lana, Direito e Saúde, a gente traz essas informações para o público que muitas vezes são desconhecidas, muitas vezes sequer são faladas, né? Então é tão importante trazer essa consciência, mostrar para as pessoas que elas possuem, né, tantos direitos, vinculando ali a saúde para dar mais qualidade de tratamento, né? E isso proporciona também para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de doença, né? Até mesmo uma pessoa que precisa de uma medicação de alto custo, né, doutora Juliana? Sim, sim. Medicações de alto custo, diversos pacientes não têm sequer o conhecimento, né? Muitas vezes ali são acometidos por um câncer ou alguma doença mais específica, doenças raras, por exemplo, que a medicação é altíssima. E mesmo muitas das vezes fazendo encaminhamento pelo SUS, elas recebem a negativa de que aquela medicação ela não está inclusa ali no rol do SUS, por exemplo, né? Ela não está inclusa no procedimento do SUS e por isso que o SUS não vai fornecer, né? Então, desconhecem que através da justiça também temos diversas ali decisões atuais que determinam então esse fornecimento, né? Pelo SUS ou também pelo plano de saúde. Porque o plano de saúde também nega. Apesar de você pagar uma mensalidade altíssima mensalmente, ele também te nega muitas vezes quando você precisa. E geralmente essas medicações de alto custo, que a gente fala assim, que são de 50, 60, 100, 200, 300 mil, geralmente elas são impossibilitadas de serem trocadas. Então elas não têm uma troca do qual, se você não tomar essa daqui, você pode comprar uma em uma farmácia de dispensação que você vai conseguir ter os mesmos efeitos. Geralmente elas são medicações específicas justamente para tratar casos raros. Isso. A gente já teve pacientes, né, que necessitavam ali de uma medicação, a Rituximab, né, que é uma medicação muito solicitada em alguns casos, em alguns tratamentos bem específicos e tratamentos mais difíceis, né? Tínhamos até um paciente que tinha questões de saúde envolvendo ali a parte visual do olho, que a qualquer momento ele poderia ter, vamos supor, uma falha, né, ter por um estresse, né, um estresse emocional ou qualquer outro tipo de estresse, ter ali, desenvolver uma falha e ele perder a visão, então, de forma definitiva. E o médico receitou essa medicação, Rituximab, para fortalecimento de todo o sistema dele imunológico, né, todo o sistema dele de saúde interna. E ele estava já há mais de 30 dias internado, né, no hospital, vinculado ao plano de saúde. O médico já tinha feito diversos pedidos da medicação dentro do prontuário médico durante o período de internação e teve essa negativa, né, teve a negativa pelo plano de saúde do custeio dessa medicação. E por que o plano de saúde negou, né? Mesmo sabendo da necessidade?
porque esse custo, ele é alto mesmo, o nome já diz medicamento de alto custo. Se o plano de saúde for autorizar para todo paciente que pede de forma individual, os valores seriam exorbitantes, né? Então, o plano de saúde nega, e a gente tem as, vamos dizer assim, métricas, né? Que de 10 pessoas que o plano de saúde nega a medicação, nega alguma cirurgia, nega algum tratamento, uma entra com processo judicial. Então, se a gente começar a calcular essas métricas com a realidade, com o valor do tratamento, né? O valor ele fica muito alto se o plano de saúde fosse fornecer para todo mundo a todo momento que pedem, né? Então, por isso que muitas vezes tem N's negativas, N's motivos, né? De negativa, né? É vantajoso para o plano de saúde fazer essa negativa. Porque, digamos, de 10 que pedem uma medicação de 100 mil reais, se apenas um está recorrendo ao seu direito, ele está economizando 900 mil reais. É quase 1 milhão. Então, é muito vantajoso que ele faça isso. É certo? É errado? Não cabe aqui a gente definir o que seja certo ou o que seja errado. Mas uma questão que você tem em mente é que a gente tem que sempre ter em mente é que você não vai falir o plano de saúde se você solicitar o que você tem de direito. A gente ouve muitas pessoas falando, mas se eu pedir isso pro plano, né, doutora Juliana, o plano vai falir. Qual foi o último lucro anual do plano de saúde? 10,6 bilhões de reais. Isso. Se a gente for, né, calcular, são muitos valores, né? Então, é exatamente isso. O plano, ele tem diretrizes, que a gente sempre fala, né? Diretrizes internas para cada procedimento, para cada tratamento, e na maioria dos casos ali são diretrizes que favorecem ao plano de saúde, não ao paciente, né? E aí tem essas negativas. Então, o paciente necessitando de tratamentos específicos recebe a negativa e muitas vezes fica de mãos atadas, sem saber o que fazer. E muitas vezes pensam também, né, doutora Alana, o plano de saúde negou, então é porque ele tem razão. Se o plano de saúde negou, ele sabe o que está fazendo, né? Quer ver quando cai na junta médica, né? Mas não necessariamente, né? Judicialmente a gente tem essa atuação e a gente tem essa habitualidade de que demonstrando através, claro, sempre de documentações médicas, relatórios médicos do paciente, trazendo ali tratamentos anteriores que muitas vezes o paciente fez e não deu certo, trazendo toda essa documentação médica, mas a gente dá esse, né, o suporte ali integral, trazendo toda essa comprovação médica, judicialmente a gente demonstra a essencialidade daquele tratamento, né? A essencialidade daquele material cirúrgico numa cirurgia, do medicamento de alto custo, seja pelo plano de saúde ou pelo SUS, né? O material cirúrgico que a doutora Juliana se refere são as próteses. Geralmente, cirurgias de coluna, cirurgias específicas, elas precisam de próteses. E é comum do SUS e do plano de saúde negar. Porque uma prótese é caríssima, né, doutora Juliana? A gente tem prótese de 20, mas até de 400 mil reais. Então, quando você amputa um membro, e você necessita da substituição por meio de prótese, o plano de saúde tem que lhe conceder. E o SUS também. Contudo, geralmente a negativa é que não está no rol do ANS, por ser prótese e órtese, mas isso não tem nada a ver, né? Eles falam isso justamente, como a doutora Juliana apontou, de uma forma mesmo de se esquivar. E às vezes eles tentam até mesmo assustar, né, doutora Juliana? Passou pela junta médica, não vai ter direito. O que o plano utiliza muito frente a uma solicitação, né? Eu vou encaminhar a tua solicitação, vai ser encaminhada para a nossa junta médica do plano de saúde. A junta médica é uma equipe ali de médicos, né? Que vai analisar a situação e tudo mais, mas na maioria dos casos, né, eles decidem a favor do plano de saúde, porque é a junta médica do plano de saúde, o nome já diz, né? Então, na maioria dos casos, vai decidir a favor do próprio plano. E com isso, o que a gente tem? Negativa de tratamento, negativa, né, de cirurgias que muitas vezes poderiam ali, a cada paciente, demonstrar essa essencialidade, né, cirurgias, materiais cirúrgicos, como a gente citou. Então, a gente tem diversos tratamentos que passam pela junta médica e a pessoa, então, acredita que realmente o plano de saúde tem direito dessa negativa, né? Mas, judicialmente, é entendido, então, em diversos casos, que o médico assistente do paciente, ele tem ali, perante o relatório médico que ele solicitou o tratamento, colocando tratamentos anteriores que não deram certo, né? Ele tem ali a prevalência, ainda que o plano de saúde já tenha feito uma junta médica para julgar aquele caso de forma administrativa, né?
Porque o seu médico, ele é a autoridade do seu caso. Ele tá te acompanhando, ele sabe o que você passou, ele sabe o que você precisa fazer, ele sabe o que não deu certo. Então, não é viável, e hoje os nossos juízes entendem também dessa forma, que não é viável que um médico que nunca sequer nem olhou pro rosto do paciente fale, isso é devido ou isso não é devido. Sabe, doutora Juliana, recentemente eu passei por uma situação com o meu plano de saúde e ele não negou, mas ele tentou negar a minha ressonância magnética. Sim. Existem prazos, né, doutora Juliana, para que isso seja aprovado também. Não é só questão também de medicações de alto custo ou prótese. Exames médicos também têm prazos, obedecem prazos e devem ser autorizados. Agora, uma dúvida, doutora Juliana. A questão é a seguinte, e quando o plano me pede, passa o prazo da ANS e mesmo assim o plano me pede justificativa? Isso não pode, né? Não pode. Na prática, o plano de saúde, então, tem prazos específicos para cada especialidade, para cada tratamento ali solicitado pelo paciente, modalidade de tratamento que a gente fala, né? E aí, passou o prazo, né? E aí, faz essa questão, então, de negativa ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas não pode. Então, a gente entende que, a justiça entende, né? Que passou o prazo estabelecido pela ANS que o plano de saúde tem que dar o retorno, a partir daquele prazo, o plano de saúde já tem a possibilidade de entrar numa negativa tácita. O que é isso, né? Ele tinha um prazo para fazer a negativa, ele não fez, né? Então, a partir desse descumprimento, entende-se, presume-se que ele já negou. Porque se ele não analisou naquele prazo estabelecido que ele tinha para fazer isso, entende-se, presume-se que ele já negou, né, sem dar qualquer retorno ao paciente. E isso é o que mais acontece, né? Semana passada a gente teve ali pacientes que fizeram a solicitação do tratamento da cirurgia no mês de janeiro de 2025. Nós estamos no mês de junho. E ainda o plano de saúde não deu um retorno de positivo ou negativo para autorizar aquela cirurgia ou não. E enquanto isso o paciente fica esperando. E né? A doença vai piorando, né? Isso, vai piorando. Então, por isso que é importante a gente trazer essas informações de que judicialmente a gente tem muitas questões para justamente questionar o direito, buscar o direito, né? Mas vamos dizer, eu não sabia de nada disso e eu paguei o meu exame. Não foi o caso, mas se você em casa agora descobriu, o plano negou ou demorou, não, enfim, algum empecilho aconteceu no meio do caminho e você pagou o seu procedimento, o seu exame, você tem direito ao reembolso. A justiça também entende que isso é um pagamento indevido, que você estava em uma situação de urgência ali, com dor, ou às vezes a sua doença estava piorando dia após dia, e você teve a necessidade de custear do próprio bolso, fazer um empréstimo, ou tirar daquela reserva, ou até mesmo assim, tive que pagar, porque eu não tinha outra saída. Ainda assim, você tem direito ao reembolso e também o dano moral, né, doutora Juliana? Isso, ainda que tenha negativa, tenha o pagamento pelo paciente, a gente tem essa possibilidade sim, né, de reembolso judicial dos valores pagos com dano moral. Tem a possibilidade de judicialmente a gente conseguir esses valores, né? Porque geralmente é entendido que o tratamento ou aquela cirurgia tinha documentação médica anterior, tinha relatório médico anterior, tinha exames médicos anteriores que demonstravam que o paciente necessitava daquele procedimento, né? Que muitas vezes são procedimentos normais, procedimentos comuns, não são procedimentos assim diferentes, né? Ou de altíssimo custo, né? Que geralmente também são negados por qualquer justificativa porque o plano não quer fazer o custeio, né? Então tem a possibilidade, em muitos casos, deste reembolso. Temos diversos casos de pacientes, por exemplo, que precisaram fazer cirurgia para tratamento do câncer, né, mais específico, que geralmente são utilizadas cirurgias robóticas. Cirurgias robóticas, a gente consegue, por meio dessa cirurgia, desses mecanismos, um acesso muito mais específico, né, ali na região que vai ser operada. O médico tem mais precisão nesse momento ali da operação, né? E as cirurgias robóticas, por exemplo, em regra, são negadas pelo plano de saúde porque tem um custo mais elevado. Tem um custo de equipe, tem o material específico, né, da cirurgia robótica, tem equipe especializada que mexe só com a questão da robótica. Então, são custos que elevam ali o valor de uma cirurgia comum, uma cirurgia normal.
E, em razão disso, o plano de saúde nega, né? Já negou para diversos pacientes. E aí, a medida que a gente conseguiu foi o reembolso, então, né? Que a gente tem essa possibilidade judicial. Todo o processo é uma possibilidade, né? Então, a gente tem ali a possibilidade do reembolso e acrescido do dano moral, né? E as cirurgias robóticas, elas entram também muito nesse ponto, porque justamente ela proporciona ao paciente uma recuperação muito mais rápida, ela é menos invasiva e às vezes o plano de saúde fala que ele não está adequado àquele tipo de cirurgia ou não pode custear e tem que ser de campo aberto. Geralmente também a gente tem esse tipo de negativa com a cirurgia das varizes e as bariátricas. Se você pode ter a possibilidade, como no caso das bariátricas, de ficar com 3 furinhos na barriga, por qual motivo você vai ter um rombo no meio do seu abdômen, né? Para fazer esse procedimento. Por isso que eu pontuei lá. Você tem direito ao método mais moderno e avançado, seja pelo SUS ou por plano de saúde, porque isso possibilita uma recuperação mais rápida, menos dor, menos possibilidade de dar problemas lá na frente, porque a gente sabe que cirurgias muito grandes, elas podem vir a dar complicações no pós-operatório. Sim, sim. A gente tem diversos tratamentos, né? E nessa parte, então, a gente tem muitas dúvidas, né, doutora Alana, acerca de quais documentos o paciente necessita, então, para que tenha acesso ao tratamento, né? Para que tenha ali a autorização, o fornecimento da cirurgia, ou do material cirúrgico, ou da medicação de alto custo, ou de terapias para autismo, que são diversas ali áreas do direito da saúde que a gente tem direitos, né, estabelecidos e que muitas vezes não são respondidos pelo plano ou pelo SUS, né? Então, a dúvida é de quais documentos geralmente esse paciente precisa, né? Não são muitos, são os necessários e os corretos, né, doutora Juliana? Às vezes o paciente precisa se pensar, eu não vou entrar com essa ação, porque precisa de uma papelada, uma burocracia, como se fosse autorização no plano de saúde, ou vai demorar muito tempo, mas não precisa, não é muita coisa. Você vai precisar de um relatório médico informando do porquê que você precisa daquele procedimento, de qual modo, mas tudo isso, um profissional capacitado e especialista na área, ele vai conseguir te ajudar, para você também não ter que ficar indo e voltando várias vezes no consultório, né, doutora Juliana? Isso que a gente tem geralmente no dia a dia, né, a gente tem essa questão de que às vezes o paciente já está cansado porque já mandou e-mail para o plano de saúde, já mandou por mensagem, já ligou e tem protocolo de ligação, já tem protocolo de chat com o plano de saúde, já tem N formatos ali de comunicação, né, com o plano de saúde. Em todas as comunicações o plano de saúde ou nega ou menciona que vai ser analisado daqui a tantos dias, daqui a tanto tempo, passou-se os dias e o paciente não teve esse retorno, né, positivo ou negativo. Então a gente tem essa retração das pessoas normalmente, né? Porque não querem ficar passando por isso, não querem, já estão num momento de tratamento de saúde ali que geralmente deixa a pessoa mais debilitada, cansada, que tem que correr atrás disso e daquilo. E aí essas correrias, então, para conseguir o tratamento também muitas vezes ali impacta, né, nessa questão da pessoa decidirem ir atrás ou não. Mas como a doutora Alana falou, por isso a necessidade de buscar profissionais especializados na área da saúde que já tenham ali todo um método, uma estratégia de como ir atrás desses documentos, qual é o meio mais rápido, qual é o meio mais assertivo que se consegue, então, o acesso a esses tratamentos, né? E na questões de documentação que a doutora Alana citou, o principal documento de toda a ação de saúde, de todo direito de saúde que a gente tem que buscar, né? Ele é respaldado em cima do relatório médico. Então, por exemplo, um paciente que precisa fazer uma cirurgia ortopédica, né? A gente passou ali também por pacientes que passaram no escritório com a gente, que necessitavam de cirurgia ortopédica na perna, né? Por exemplo, ele tinha um relatório médico que mencionava todos os tratamentos anteriores que ele já tinha feito, todas as tentativas antes de uma cirurgia, antes de utilizar materiais cirúrgicos mais complexos para aquela cirurgia, tudo que já tinha feito desde 2016.
de 2016 a 2025, ou seja, 9 anos de tratamento. Esse relatório médico, então, mencionava tudo isso. O que o paciente tinha, qual era o CID, qual era a doença que ele tinha, quais foram os tratamentos anteriores que já foram feitos e que não deram certo, por que agora ele precisava daquela cirurgia, daquele material cirúrgico, para trazer, então, mais qualidade de vida. E aquele procedimento cirúrgico que ele precisava na perna, né, com o material cirúrgico, o médico deixou claro que era imprescindível, porque poderia reduzir uma possibilidade de amputação da perna. Então, um paciente de apenas 38 anos com risco de vida e amputação do membro. Então, por isso que a gente, né, pelos documentos médicos, por esse relatório médico dele, colocando todos os tratamentos anteriores, exames médicos que ele tinha desde 2016. Então, tudo isso ele enviou para nós. Quem fez a organização do que era importante ou não, né? E tudo que a gente precisava colocar ali foi de forma estratégica e assertiva para ter acesso, então, ao que ele precisava. A cirurgia ortopédica, que envolvia perna, né, fêmur e perna esquerda, e aí todo o tratamento dele envolvido com isso também, né? Nesses casos também já tivemos contato com um paciente que ele necessitava de uma prótese justamente porque ele teve um acidente na infância, ali mais ou menos por 13 anos, e ele nunca mais conseguiu retomar a vida normal dele. E isso acarretou em uma infinidade de problemas. Hoje ele não pode mais trabalhar, ele não está mais conseguindo andar. E essa prótese foi negada naquela época pelo SUS, contudo, pela forma judicial, a gente tem possibilidade de trazer essa qualidade de vida e esse bem-estar, devolvendo a um jovem de apenas 30 anos a vontade de viver, né? Porque imagina você passar o resto da sua vida com dor. Sim, não tem nem como, né? Se a gente pensa nessa situação, né? A gente se coloca até no lugar da pessoa, né? E não é fácil a pessoa viver com dor ou viver com limitações, muitas vezes não poder trabalhar, não poder executar coisas comuns do dia a dia. A gente sabe que muitas pessoas passam por isso, a família também que cuida dessas pessoas passa por isso, né? E por isso que, através do direito da saúde, a gente consegue verificar todas as possibilidades de auxílio que a gente consegue dar para essas famílias, né? Seja tratamento de saúde, seja terapias do dia a dia que a pessoa precisa. Então, veio até nós também um paciente com uma doença rara, né, degenerativa. Então, hoje ele está ali também com 27 anos, né, doutora Alana? E ele tem uma doença degenerativa. Essa doença degenerativa, ela vai então, o nome já diz, né? Ela vai reduzindo a capacidade da pessoa. Capacidade do quê? Capacidade de falar, capacidade de andar. Então, ela vai limitando tudo que a gente faz no dia a dia, ela vai limitando essa pessoa, como se ela fosse atrofiando, né? As movimentações da pessoa e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que olhar para essa pessoa e se colocar no lugar dela como paciente e verificar, então, quais todas as questões que a gente consegue ajudar. No caso desse paciente, ele já tinha o auxílio acidente, que é a parte previdenciária, de ter essa ajuda financeira mensal, né? Mas o SUS, ele fornecia, então, o SUS lá na cidade dele, do município, fornecia o tratamento para ele. E teve a troca, então, ali 2024, da gestão 2023, por questões políticas, teve a troca, então, né, por questões políticas, enfim, e aí ele perdeu esse tratamento que ele já recebia, comprovadamente por laudos médicos, né, de todo o tratamento dele, de todos os anos de tratamento que ele nasceu, e ali a partir dos 13 anos que ele teve mais a aparição, então, dessa doença, e ela acomete ele, então, até agora, né, com essa limitação dos membros, limitação de movimento. Então, é tão importante a gente ter esse acesso à justiça, porque esse tratamento, ele vai automaticamente com sessões de fisioterapia semanais, sessões com psicologia, médico. Então, é uma integração de tratamentos, né? São tratamentos ali que se complementam, que vão trazer para esse paciente uma melhor qualidade de vida. Então, tudo isso a gente consegue
analisar de forma individual o que cada pessoa precisa para trazer, né, e fornecer essa qualidade de vida para ela, né? E no caso dele, a expectativa de vida dele vai diminuindo sem o tratamento e as medicações adequadas, os estímulos necessários, tanto no cérebro quanto nos músculos do corpo. Então, se vocês prestarem atenção, né, nas falas da doutora Juliana, ela apontou 2 casos, e nesses 2 casos ela apontou que teve uma trajetória por trás, né? Teve um caminho que ambos seguiram, justamente porque isso não é uma aventura jurídica, né, doutora Juliana? Não. E devido ao fato de não ser uma aventura jurídica, existem normas que possibilitam que o processo ele corra de uma forma mais rápido. Então, a possibilidade de você entrar com uma ação, ela é guiada e respaldada no sentido que o seu processo dentro do judiciário, ele vai ter uma prevalência frente aos demais. Então, justamente a gente vê a medida judicial como talvez uma das últimas possibilidades, infelizmente, porque eu vou entrar judicialmente, vai ficar anos parado lá, e nesse tempo que você pensa que vai ficar anos seu processo parado, a sua doença vai avançando, seu tempo de vida vai diminuindo, a sua qualidade de vida vai se esquivando, vai acabando. Ou às vezes você vai começando a utilizar suas reservas financeiras, que era para uma viagem no final do ano, ou era para comprar um sonho, uma melhor aposentadoria, uma né? melhor aposentadoria. E aí acaba se vendo em um momento, né, muito dificultoso, do qual essa reserva não existe mais, o Estado e o plano de saúde não estão lhe garantindo uma possibilidade de vida melhor, e você está perdendo, literalmente, tempo de vida. Então, hoje, quando você entra com uma ação com um tema de saúde, não é uma aventura jurídica, justamente porque você percorreu um caminho e esse caminho ele é levado para o judiciário, né? Olha, o moço que dá perna, que precisa de uma prótese, ele já tem tratamento há 9 anos. Ou o outro menino, ele precisa disso desde os 13 anos, ele já tinha, foi cortado. Todo esse histórico a gente traz ali de forma comprovada, né? Como a doutora Lana falou, não é uma aventura jurídica, não é achismo, e sim as decisões judiciais como a gente tem atualmente, né? Com leis muitas vezes específicas, com uma visão mais ampla mesmo de tudo. E essa questão de demorar o processo, né, doutora Lana, é uma questão que as pessoas sempre falam e tem como pensamento, né? A justiça ela é demorada, a justiça ela é morosa, ela posterga muito, então eu vou entrar solicitando meu tratamento de saúde, vai demorar 3, 4 anos para mim ter acesso, né? Você vai pensar, vou morrer e não vou ter, né? Isso. Por quê? Porque a pessoa compara o acesso à saúde no processo judicial com a fila do SUS, né? Ela compara com a fila do SUS. Eu tô há tantos anos lá e meu caso sequer foi olhado. Só que no direito da saúde, como a doutora Lana citou, nós temos muitos embasamentos, né, que trazem ali essa prioridade de tramitação, que a gente chama. Além de estar vinculada a doenças, né, a gente demonstra para o juiz que a pessoa, se ela ficar sem o tratamento por questões de meses, 1 ano ou tempo maior, ela vai ter um prejuízo para a saúde dela. Ela vai ter uma decadência ali de saúde, de qualidade de vida, né? Então, demonstrando isso, né, doutora Lana, através de documentos médicos, de todo esse histórico do paciente, a gente consegue essa prioridade de tramitação desses processos. E muitas vezes depende de cada juiz, depende de cada vara que a gente fala que o processo tramita, né? Mas é importante também, além desses processos terem o direito de prioridade, o direito de urgência, é importante também esse profissional especializado na saúde, porque faz então esse acompanhamento desses processos, né? Se a gente protocolou uma demanda que está demorando para o juiz analisar, então a gente tem muitas estratégias e posicionamento mesmo de afazeres dentro das demandas que autoriza ali, então, que facilita esse acesso e agiliza todo esse procedimento, né? Justamente porque um advogado de saúde, ele sabe que ele está mexendo com o bem mais valioso de uma pessoa. Porque tudo que... a gente sempre costuma pensar assim, o que tem valor para você? É tudo que o dinheiro compra. Não, é tudo que o dinheiro não consegue comprar. Então, quem está com algum problema de saúde, às vezes ele pode ter acesso a maior fortuna, mas se ele
perde o tempo, se o tempo escoa pelos dedos dele, infelizmente ele não vai conseguir reverter o quadro dele. A gente então, fala, justamente, né, que não há dinheiro no mundo que muitas vezes pague o tratamento, né? Então a gente vê diversas vezes famosos, pessoas riquíssimas, né, que não conseguem ter o tratamento da doença, às vezes vem a falecer. Porque a falta de saúde, ela impossibilita tudo, ela impossibilita você de trabalhar. Então, justamente por isso que quando você move um processo junto com um advogado que é especialista nisso, ele tem a humanidade de saber que você não tem mais tempo. Né? Você não tem mais tempo para ouvir mais uma negativa do plano, porque as possibilidades elas já foram esgotadas. E essa questão da urgência que a gente fala, né, doutora Alana, a gente sempre frisa que os processos da saúde têm urgência, têm prioridade, dependendo ali das questões, né, tem prioridade de lei, e a gente demonstra essa prioridade dentro do processo através de documentação do paciente, demonstrando a real condição de saúde que ele se encontra, né, e a gente sempre menciona também que os processos da saúde, eles não tramitam apenas em dias úteis. Processos da saúde, eles tramitam o tempo inteiro. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Ele tramita final de semana, feriado, ele não conta apenas em dia útil. Porque a saúde do paciente que está no hospital ou numa situação esperando o tratamento, que tem ali o risco de vida, por exemplo, a gente já teve diversos casos com risco de vida, o risco de vida ele não vai contar de segunda a sexta, certo? Infelizmente ele conta de forma contínua. Então por isso que a gente tem que demonstrar essa essencialidade, né, do acesso ao tratamento no processo. Pois se você sofre com algo nesse sentido que a gente falou, não espere, não deixe o tempo escoar pelas suas mãos. Busque o seu direito. Você pode e deve ir até a fila do SUS e mostrar a sua situação e demonstrar o porquê que você não pode esperar. Ou ao plano que você teve uma negativa, demonstrar o porquê que eles não poderiam ter te negado. Enfim, doutora Juliana, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada, doutora Alana. E no próximo episódio nós vamos tratar então sobre os direitos das pessoas com câncer, os tratamentos que a gente consegue acesso, né? Como que funciona, a documentação, o que é imprescindível ou não. Então, por isso que é importante, né, vocês estarem com a gente no próximo episódio. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco ou até com a TV Galega. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, né? Alguma coisa se conhece, sentida. Às vezes, alguma pessoa, algum conhecido, se tem alguém na família com câncer que necessita de tratamentos específicos, envie a sua dúvida e no próximo episódio nós responderemos ela aqui para você e também traremos muitas informações, né? Ou não só tratamento, às vezes as mulheres que perderam a mama e precisam de um silicone, tiveram negativa pelo SUS. Cirurgias reparadoras, né? Para restabelecer a autoestima. Vai ser de muito valor ter vocês aqui conosco semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.